Queridos e queridas participantes do Paz e Bem, hoje estamos aqui nessa terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024, e vamos concluir nossa reflexão sobre o boi e o pastor no programa Paisagens 28. Hoje vamos ver então as 4 últimas paisagens que integram essas 10 imagens da tradição Zen que viemos trabalhando nos últimos 2 programas. A paisagem do dia de hoje que nós começamos é esta aqui. Esta paisagem, que significa o boi esquecido e o pastor permanece. O boi que foi esquecido e o pastor que permanece. Procedendo à hermenêutica das ilustrações, com aporte de Shizutaro Ueda, verifica-se que as 7 primeiras figuras que nós já vimos retratam em progressão os momentos singulares que traduzem os ensinamentos budistas, como a meditação, a disciplina e a unificação na bem-aventurança. Como indica o Ueda, o caminho da primeira até a 7ª estação é ao mesmo tempo o processo de desprendimento do eu sou eu. Mas na compreensão do Zen budismo, não ocorre ainda a realização plena do si mesmo, o que só irá ocorrer na 8ª estação. Na 7ª ilustração, o pastor encontra-se só. Podem perceber? O pastor encontra-se só. Se antes havia o boi, que passageiramente vinha designado como indicador do caminho, agora o boi desaparece. E o pastor se encontra como uma pepita brilhante retirada da mina, ou como a lua que, se desvencilhando das nuvens, reaparece. Isso é indicado no comentário da ilustração. Na verdade, quem se encontra ali, devotado em meditação, não é mais o pastor, mas o homem que se revela a si mesmo como o verdadeiro si, Jikó. E é como se o boi tivesse adentrado o homem. Aqui se dá, de certa forma, a realização da pergunta que tinha sido colocada antes. É quando começa o discurso do budismo em geral e do Zen budismo em particular. Aqui ocorre também um grave problema para o budismo: a consciência do tornar-se si verdadeiro. A questão envolve o risco de que, junto com esta tomada de consciência, venha em seu bojo o retorno ao velho eu. Na imagem, vemos o homem em postura de veneração diante da lua, como que agradecendo pelo fato de ter conseguido alcançar essa unidade consigo mesmo. É alguém que se encontra agora existindo de modo calmo e sereno, como seu próprio Senhor entre o céu e a terra, como é dito no prefácio respectivo. Há agora um posicionamento de reconhecimento. Depois de toda a luta, de toda a caminhada, conseguiu-se chegar aqui. É justo neste momento que ocorra uma possível fenda ou fissura, algo que nem sempre se revela perceptível. Numa outra versão da imagem, o homem não está venerando a lua, mas está dormindo pacificamente, como se agora o sono fosse permitido, uma vez alcançada a consciência da chegada e o mistério da união consigo mesmo. Até essa imagem verifica-se um claro processo lógico da inquietude inicial, da busca dos rastros do boi, do encontro com o boi, da sua captura e domesticação. São todas situações articuladas, algo que é fácil captar. Agora, a partir dessa nova fase,
verifica-se um salto de nível. Começa então algo de diverso e radicalmente diferente. Aí chegamos então à figura de número 8, que é a figura símbolo fundamental do Zen budismo, o círculo vazio. E a gente pode nomear esse momento da figura 8 como sendo o esquecimento completo do boi e do pastor. A figura que agora emerge é do círculo vazio, do radical esquecimento do boi e do pastor. É o momento da apófase do desejo, quando todo o passado é abandonado com suas ambições, com suas volições, tudo mais se esvaziou sem deixar vestígios. É o que também indica o comentário que acompanha a imagem. Não se detenha com prazer no lugar onde Buda mora. Passe rapidamente pelo lugar onde Buda mora. Na 8ª estação, o que ocorre é um decisivo e determinado salto ao nada absoluto, aonde não há mais nem pastor que procura o boi, e nem boi que é procurado, nem homem, nem Buda, nem dualidade, nem unidade. Com essa ilustração, firma-se uma estação espiritual nova. Em clássico prefácio publicado por Jung na obra de Suzuki, ele faz a distinção entre o si mesmo e o si. Para Jung, o si mesmo é algo bem diverso do eu, de alcance maior e mais amplo. Ele engloba a experiência do eu e por isso mesmo o ultrapassa. Então essa distinção entre o eu e o si mesmo, né? Então nessa figura que estamos vendo, nós temos o verdadeiro esquecimento de si. O si mesmo é uma experiência de mim próprio, a qual, entretanto, já é vivida sob a forma de um eu mais amplo ou mais alto, e sim sob a forma de um não-eu. Não é mais uma compreensão do eu em sentido mais amplo, mas é a experiência do não-eu. A figura 8 é a experiência do não-eu, é o vazio. Não há mais vestígios do eu na 8ª ilustração. Você não vê mais eu, você só vê o vazio. Você vê aqui a irrupção do verdadeiro si mesmo, o que corresponde ao incondicional despojamento de si mesmo, a incondicional abnegação. Nesse momento, todas as experiências ou conhecimentos anteriores escapam sem deixar vestígios, incluindo também as aquisições religiosas. O humano deve tornar-se o seu si mesmo, e Buda na forma mais simples, e de uma vez por todas entrar no nada puro, ou seja, no grande morrer, como se diz no Zen budismo. Nessa imagem, o boi desaparece, como também o homem que tinha absorvido o boi, e desaparece também o si verdadeiro. Tudo desaparece e só brilha o nada. Com base no budismo Mahayana, esse momento corresponde ao nível do ku, ou seja, do vazio, shunyata. É o momento do nada absoluto. Do ponto de vista do praticante, essa situação é vista como a grande morte, Taishi. Na figura em tela está representado o momento do não sendo eu, ou seja, o eu que não sendo eu é eu. Agora vive-se propriamente o momento do não sendo. A figura reflete o círculo vazio, dentro do qual não há nada desenhado. Trata-se do nada absoluto, infinito, que também não é nada, mas que simultaneamente envolve uma plenitude peculiar. Um nada mergulhado no infinitamente aberto.
Daí ser a grande imagem que simboliza o Zen budismo. Atua agora como negação infinita, como um radical nem isso nem aquilo, como negação de todo tipo de dualidade, assim como todo tipo de unidade. Pode-se talvez aventar a ideia de que a lua, observada na figura anterior, era esse mero nada vazio, percebido como anseio profundo do sujeito em estado de meditação e de despojamento. Justamente em favor da busca desse eu verdadeiro, revestido de profundo desprendimento, é que se explica essa sede de penetração no puro nada. Esse é o significado da grande morte, que não é só a morte do eu egocêntrico, mas do eu mesmo. Daí ter Goethe exclamado com vigor em sua nostalgia de bem-aventurança, em seu divã ocidental-oriental, disse Goethe: morre e devém, stirb und werde, ou então morre e chega a ser. A afirmação do nada absoluto traduz, na verdade, a libertação de todo o pensamento substancializante e a transparência de um si mesmo abnegado. Trata-se da ruptura da ideia do eu sou, com suas auto-intoxicações derivantes, o ódio contra os outros, contra si mesmo, a cobiça. O que esse ciclo de imagens introduz como novidade para a reflexão nossa é que o círculo vazio não é entendido como o fim do caminho. Essa é uma imagem, é uma ideia equivocada do Zen, entender que o círculo vazio é o fim buscado. Não, o círculo vazio é o começo de uma nova jornada. Se assim ocorresse, se fosse o círculo vazio o fim do caminho, poderia-se ter uma ideia do vazio como algo negativo, como se o exercício de despojamento apresentado nas figuras anteriores desembocasse num nada sem sentido. O oitavo quadro, a oitava figura, na verdade, não implica em niilismo absoluto, mas aponta para um meio termo livre do ser e do nada. Esse mesmo nada que tudo nadifica é, de algum modo, nada que gera a afirmação. É com base na experiência radical do nada e do esvaziamento que um novo horizonte pode se firmar como sentido, como tão bem expresso nesse dito Zen, que eu vou passar para vocês agora. Antes que eu penetrasse no Zen, as montanhas nada mais eram senão montanhas, e os rios nada a não ser rios. Quando aderi ao Zen, as montanhas não eram mais montanhas, nem os rios eram rios, mas quando compreendi o Zen, as montanhas eram só montanhas e os rios só rios. Aí chegamos então à figura seguinte, a figura de número 9. Vejam que beleza. É uma figura que representa a natureza. É o retorno ao fundamento da origem. O retorno ao fundamento da origem. Após passar pelo mergulho essencial no nada absoluto, a subjetividade renasce em sua perspectiva elemental, com um toque singular de um fundamento novidadeiro. O ego empírico passa por radical transformação, anulando-se a si mesmo e renascendo numa dimensão totalmente distinta. O sujeito agora é habitado por um novo conhecimento, que é transcendental e não discriminante. Trata-se do conhecimento do prajna. Nesse estado, todo o ser transformou-se no vasto e ilimitado espaço do vazio, onde coisa alguma pode ser apreendida como algo definido. É o momento sublime do retorno à origem, de retorno ao fundamento. A imagem apresentada singular, um lugar cego e surdo, habitado apenas pelo fluir do rio e pela presença da flor.
O rio simplesmente flui e a flor simplesmente floresce. Nada além disso. O vazio representado na figura anterior era um vazio em movimento, um vazio gerador. A passagem por esse estado essencial transformou o sujeito e a sua mirada, o seu olhar. O olhar capta agora uma dimensão que estava antes ocultada, possibilitando ver as coisas como elas verdadeiramente são. Não se trata na figura de uma paisagem unicamente natural, mas de uma imagem que traduz o verdadeiro si, a verdadeira forma de si. Enquanto na imagem anterior tínhamos a representação da grande morte, não sendo eu, aqui temos um momento em que o eu, não sendo eu, é verdadeiramente eu. É uma espécie de renascimento, de ressurgência, de ressurreição, como indica o Eda. Trata-se de um concretizar-se figurativamente, fenomenicamente, daquele mesmo nada absoluto. Representando isso com outras palavras, é como quando observamos as flores. Vendo as flores, esquecemos-nos de nós mesmos e admiramos as flores. E aí estão só as flores. Nesse esquecimento de si e nessa emergência, aparecimento das flores, das coisas, vistas como coisas, é configurada concretamente essa nona figura. Também aí, o correr do rio indica a dimensão lúdica desse não sendo eu. Ou dito de outra forma, nós somos o rio e nos tornamos rio e esquecemos-nos de nós mesmos. Deixamos-nos habitar e transportar pelo rio que vemos. Não é somente algo que vemos ali, mas somos por ele totalmente absorvidos. O não sendo da figura anterior, representado de forma abstrata, vem agora representado pelas coisas, de forma bem concreta. O verdadeiro si reaparece aqui como não si. E isso pode ser assim configurado. Eu, não sendo eu, sou eu. A quebra do dualismo, sujeito-objeto, representado na figura anterior, vem agora retomada como ressurreição a partir do nada. A árvore que floresce e o rio que flui simbolizam e encarnam o eu despojado, ou seja, o sem eu do eu, ou ainda o jogo da liberdade do eu sem eu. Assim, como há desprendimento no rio que flui, ou na floração gratuita, o eu também floresce em seu desprendimento. Como indica o Eda, o Zen percebe uma força originária no florescer e reconhece uma conexão existencial que vincula esse florescer com a abertura infinita do sujeito quando de fato afetado pelas coisas. Ao participar desse simples acontecimento, as flores florescem, ou as flores florescem como florescem. O ser humano, pela força presencial dessa percepção, vem reduzido a nada e despertado de novo para a vida, florescendo junto com as flores. Aí chegamos na última figura. Vocês veem que é maravilhosa essa figura. O entrar no mercado com mãos abertas. Vejam aí o velho diante do menino e o velho que já passou pela sua jornada de desprendimento. A última figura é bem simbólica. Nela aparece um caminhante que se encontra com um jovem. Ele emerge com sua natureza irradiante, o peito descoberto e os pés descalços. O rosto vem carregado com pó da terra e sua cabeça adornada com cinzas. É alguém que procede de uma estirpe estrangeira e vem de longe, mas nada nele traduz desânimo ou cansaço. Ele se apresenta com seu sorriso largo, iluminador e uma perspectiva amigável. Os comentários que acompanham a ilustração indicam esse horizonte aberto,
em seu trajeto de vida, visita agora os bares ou quiosques de peixes para fazer com que os homens bêbados se despertem para si mesmos. Na imagem apresentada, o velho caminhante, que é o verdadeiro si, encontra com um jovem que está apenas iniciando sua jornada espiritual. O interesse do caminhante não está voltado para si, mas está voltado para o outro. Não está voltado para si, mas está voltado para o outro, como vemos na imagem. É alguém que passou pela experiência, o velho. Pela experiência do desapego, do despojamento radical. Alguém que agora vive a experiência do eu sem eu como eu. O único foco de interesse agora é o outro. É o que a figura indica claramente. Alguém que entra no mercado, na cidade, com as mãos abertas. Alguém que deixa cair os braços suavemente. O que na tradição budista significa gesto de doação. E o seu doar não é um doar qualquer coisa, mas um simplesmente estar ali disponível e atento. Para o jovem, o fato de encontrar o andarilho desse modo significa viver uma completa transformação. Estar diante de alguém que não doa qualquer coisa. Esse momento de encontro representa para o jovem a possibilidade de desvendar seu próprio caminho, o seu próprio futuro, a sua própria identidade mais secreta. O ancião oferece ao jovem o caminho a ser percorrido, o que para um significa a 10ª estação, para o outro é o despertar para a primeira estação. Se a 8ª figura representava o nada absoluto ou vazio, a 9ª desvendava o mundo da natureza e esta última o mundo da história. Nesse novo momento de interlocução dialogal, o gesto que marca o encontro é a saudação. Os dois amigos se inclinam um diante do outro e o fazem de forma profunda e reverencial. Na perspectiva tradicional japonesa, o inclinar-se guarda um significado muito especial. Reclinar-se significa retornar ao nada, à origem, para então voltar rejuvenescido a si mesmo. É o momento em que os interlocutores deixam de ser si mesmos para deixarem-se habitar pela alteridade. Ao comentar sobre isso, o Eda indica que esse gesto de saudação é bem mais profundo que uma mera cortesia. Ao inclinar-se, o sujeito rompe com seu eu na profundidade do entre, em que não há nem eu nem tu. A partir dessa zona de profundidade, que também pode ser identificada com nada ou com ausência de fundamento, ele retorna de forma radicalmente despojada. Isso significa que a relação dialogal é penetrada pelo nada do nem eu, nem tu. Por parte do ancião, o que ocorre é um abandono no encontro com o outro desde si mesmo. O nada aqui é entendido em sua dinamicidade global, como aquele espaço do entre, que motiva a afirmação do verdadeiro si. Quando se assinala no comentário que o ancião vem de uma estirpe estrangeira, de um território desconhecido, o que se quer provavelmente indicar é que ele procede do nada absoluto, ou seja, passou pela radical experiência do despojamento. Daí, a dinâmica do seu encontro ser pontuada pela hospitalidade, mais essencial pelo cuidado fundamental. E o curioso é que as questões que ele levanta são as mais simples possíveis, nascidas da dinâmica mais cotidiana do território da humildade. Ele chega no mercado e pergunta: de onde você vem? Qual o seu nome? Como vai você? Você já comeu? Você vê as flores? Tudo mais simples, tudo muito simples, como nas mais belas histórias do Zen. São perguntas cotidianas, despojadas, discretas. O movimento que acompanha a última figura é aquele do sujeito que sai de si mesmo para retornar a si mesmo. Tudo para chegar a uma conclusão que é profundamente simples.
eu sou eu. Mas aqui estamos diante de uma identidade que atravessou o vale do nada e renasceu com liberdade e gratuidade singulares. E renasceu no solo vivo do cotidiano elementar. Estamos aqui na mística do cotidiano. É na percorrida estrada do mundo, no calor vital do tempo e no encontro com as outras pessoas que o verdadeiro si mesmo desdobra a sua existência, e não num nirvana deslocado ou mal situada. O que ocorre, dizem os grandes mestres, é o nirvana in sansara, aquele modo de ser que passou pelo embaraço do nada, desperta agora sereno para o envolvimento no mundo, sem perder jamais a referência daquele nada inaugural. Na 10ª estação, que é a última de um longo percurso, o tema pontual é o do encontro entre pessoas. Agora, o verdadeiro si mesmo, ressuscitado do nada, age e joga entre homem e homem como uma dinâmica abnegada do entre. Com isso, concluímos nossa jornada dessa temática da busca de si mesmo, nesse nosso terceiro encontro da Paisagens 28. Eu dou um abraço a todos da comunidade, e em particular ao Felipe, que está aí na retaguarda, e nos veremos no próximo encontro. Paz e bem.